Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimos amigos, salve Maria. Bem-vindos a mais um comentário, uma reflexão do Evangelho Dominical, neste domingo que é o último do ano litúrgico. Estamos nesta solenidade a comemorar a solenidade de Cristo Rei, Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E com esta grande festa termina este ano litúrgico e no próximo domingo, domingo do Advento, primeiro domingo do Advento, já estaremos no ano C. Terminamos o ano B e passaremos para o ano C. E nesta solenidade temos um Evangelho que não é, como tem sido anteriormente, o Evangelho de São Marcos. Estamos aqui com o Evangelho de São João. Porquê? Porque, dado que esta festa, instituída por Pio XI em 1925, é uma festa que proclama a realeza de Nosso Senhor, então, claro, tem um Evangelho e umas leituras muito apropriadas para esse título. Então vamos ler primeiramente o Evangelho de hoje, aliás, bastante curto. Naquele tempo, disse Pilatos a Jesus. Bom, apenas para nos contextualizarmos, precisamos de nos dar conta que Nosso Senhor está, neste momento, preso, não é? Está a ser julgado, está a ser questionado acerca do porquê estar ali no pretório, não é? A casa do governador romano, era o pretor, ou seja, o líder romano, então tinha uma casa chamada pretório. Então, esse pretor era nada mais, nada menos do que Pilatos. Nosso Senhor tinha sido levado ao Sinédrio, não é? Digamos, a uma instituição judaica, e agora estava numa casa, não é? Que serviu também de palco deste julgamento iníquo ao Salvador. Então, Pilatos já tinha feito uma série de perguntas, entra novamente no pretório e diz a Jesus: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: É por ti que o dizes, ou foram outros que te disseram de mim? Disse-lhe Pilatos: Porventura sou eu judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: Então tu és rei? Jesus respondeu-lhe: É como dizes, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Este, caríssimos irmãos, é o Evangelho curto deste domingo, solenidade de Cristo Rei. Ora, porquê Cristo Rei? A que título, digamos, com que qualidades, não é que Nosso Senhor, nós podemos dizer, afirmar e celebrar a festa de Cristo Rei? Bom, primeiramente, nós podemos ver basicamente três aspectos desta realeza de Nosso Senhor. A primeira delas é que Nosso Senhor é Rei por natureza. Não é? Porquê? Porque simplesmente Ele é o Criador de todas as coisas. É o Senhor, é o soberano. Não é? Tem soberania, tem poder sobre tudo o que foi criado, inclusive sobre nós, seres humanos. Logo, por natureza é Rei. Aliás, o título, o Salmo de hoje diz precisamente isso. O Senhor é Rei num trono de luz. Não é? O Senhor é Rei, revestiu-se de majestade, revestiu-se e cingiu-se de poder. Ou seja, Nosso Senhor é, todos os títulos, claro, todo-poderoso, Rei. É, digamos, dominador. Ora, mas não é só isso. É que Deus, além de ser Rei por natureza, Ele é Rei por outras duas qualidades, pelo fato de se ter encarnado. Uma delas é o fato de ser homem. Nosso Senhor, sendo homem, sendo semelhante a nós, né? Homo factus est, Nosso Senhor fez-se homem, tornou-se homem para poder ser Rei da nossa natureza e assim elevá-la. Nós como que seremos partícipes, não é? Consortes da sua realeza, inclusive do seu reino. Mais ou menos como um rei ou uma rainha consorte, não é? Que participa da realeza do soberano.
não é? Então, assim também, nós súbditos, nós filhos, não é? Somos também consortes de tudo o que Ele tem para nos oferecer no reino dos céus. E já aqui, através da sua graça. Então, Nosso Senhor é Rei também pela sua encarnação, pelo fato de ser homem. Mas essa encarnação teve uma finalidade. Teve a sua entrega por nós, uma vez que nós tínhamos pecado, os nossos primeiros pais tinham pecado, tinham ofendido a Deus, tinham perdido a graça de Deus. O demónio tinha entrado no mundo como o grande dominador do mundo, o grande tentador. E ao longo da história humana, da história da salvação, nós vemos as fraquezas, as desgraças em que o homem foi caindo, não é? E então, o que acontece é que Nosso Senhor vem nos salvar. E ao morrer por nós na cruz, não é? Ele resgata-nos. Então Ele é Rei também por direito, porque Ele conquistou a nossa salvação, não é? Conquistou as nossas almas. As nossas almas estavam escravas do demónio, aliás, como diz São Luís Grignion de Montfort, as nossas almas, pelo pecado, não é? Pelo pecado original e também pelos nossos pecados atuais, as nossas almas ficavam escravas do demónio. E pela sua entrega na cruz, pelo seu holocausto, esse holocausto divino, não é? De Nosso Senhor, o que acontece é que nós fomos libertados, redenção, isto é, libertação. Então Ele conquistou-nos, quer dizer, uma vez que nós saímos das mãos do nosso inimigo, nós ficamos súbditos deste Senhor que nos salvou. Então é Rei por direito de conquista. Ora, a gente pergunta-se, por que em pleno século XX, um Papa, no momento em que as realezas, digamos, as casas reais até estão a desaparecer, porque a Primeira Guerra Mundial realmente destroçou e fez desaparecer uma série de reinos que existiam, sobretudo aqui, claro, na Europa, que foram dizimados, desapareceram, foi inclusive as revoluções todas que se deram ou pouco antes ou pouco depois, não é? Porquê que então, numa época como essa, em que o laicismo graçava pelo mundo, triunfava, digamos, até o lado, pronto, todo o republicanismo, espalhava-se pelo mundo e as realezas e os reinos iam desaparecendo, os reis, as rainhas iam sendo destituídos, não é? Ou mortos até. Então, porquê que o Papa... Parece até um contrassenso. Então, nesta altura em que os homens estão a mudar a ordem das coisas, o Papa lembra-se de fazer uma festa, Cristo Rei. Parece que está a ir contra a corrente, não é? E é mesmo por causa disso. É mesmo para ir contra a corrente. A ordem da organização social mudava, mas não de uma forma natural. Mudava a tiros, não é? A canhões, a bombas. E supostamente a ordem que vinha era uma ordem superior. Mas vejam que por detrás de tudo isso, eu não vou me colocar dentro do âmbito dessa esta política era melhor que a outra, não é isso? Mas é que no âmbito de tudo isso entrava o ateísmo, entrava o relativismo, não é? E entrava um chamado laicismo. Não vamos misturar alhos com bugalhos. Religião é na sua casa, no seu íntimo, não é? No seu interior. Publicamente, o Estado é ateu. O Estado não pratica nenhuma religião. Foi o que aconteceu naquela época, né? A divisão da Igreja do Estado. Essa laicidade vai contra a ordem das coisas. Vejam só uma coisa curiosa. Os povos nessa época, precisamente, começaram a dizer que eram agnósticos, né? Que não propunham nenhuma religião, nem reconheciam nenhuma religião como oficial. Agnósticos. Não é possível conhecer um Deus, uma revelação. Não é possível. Mas eram democráticos. Ou seja, faziam tudo em nome do povo. Então, saúde para o povo, porque o povo precisa ter saúde. Educação para o povo precisa ter educação. E existe também educação. E uma série de outras instâncias que são reivindicadas pelo povo. Mas vejam só que o povo era maioritariamente, vamos dar aqui o exemplo de Portugal, maioritariamente católico. O povo queria praticar a sua religião. E, entretanto, o Estado agnóstico dizia não temos nada a ver com isso. Então, o Estado que se dizia realmente democrático, não é? Do ponto de vista na esfera religiosa, não defendia os interesses do povo. Ou seja, era antidemocrático. O que significa que, se todos os católicos
fossem defender os seus direitos, os direitos de Deus, aquilo que no seu íntimo pensam mais ou menos, não é? Os direitos dos homens, os direitos, digamos, das crianças, os direitos dos idosos, de acordo com os seus princípios religiosos, se isso fosse realmente olhado, não é? E visto como uma premência do povo, que é, afinal de contas, maciçamente, maioritariamente religioso, católico, o Estado devia tomar outras considerações, outros propósitos. Então, não tomando e não dando vazão a este aspecto religioso da maioria, não se pode dizer que seja democrático, não é? Então, é democrático em alguns aspectos, pretenciosamente, noutros aspectos, não é. E isto foi o que se passou no tempo de Pio XI, caríssimos irmãos. Ou seja, o que nós podemos tirar são duas conclusões básicas. Uma delas é que, de facto, tudo foi feito por Deus e tudo deve reverter para Deus, uma vez que Ele é Senhor, é o soberano. Os filósofos da Antiguidade tinham uma ideia de que Deus tinha feito o mundo devia, então, dar a sua devida glória a Deus. Eram éxitos, não é? Que saía de Deus e que eram réditos, ou seja, era algo que era devolvido a Deus. Esta devia ser a ordem das coisas, não é? O mundo recebeu o benefício da existência, não é? E retribui a Deus em glória. Isto é a ordem natural das coisas. Tanto mais os seres que são racionais, não é? Os homens, os anjos, dão uma glória formal a Deus. Então, esta ideia de que se deve, né, dar uma glória, um louvor formal a Deus, está muito implícita nesta solenidade de Cristo Rei. E, por outro lado, me parece até que é o aspecto mais chamativo, é o facto de que o Papa, nesta época, 1925, e que é super atual, queria que, na realidade, Jesus, Nosso Senhor, reinasse nos corações dos homens. Reinasse nas famílias, reinasse nos Estados, não é? Na tomada de decisões nos governos, porque só assim haveria paz. Só assim a ordem das coisas estaria montada de modo a que a sociedade pudesse se desenvolver, pudesse progredir de uma forma benigna, não é? E não dessem em guerras e todo o tipo de aberrações que nós vemos, infelizmente, hoje em dia. E por isso eu acho, caríssimos irmãos, que esta solenidade de Cristo Rei, hoje, 2021, é mais do que atual. Porque, afinal de contas, vejam, o mal coloca dentro das casas e dentro dos corações tronos que não são os tronos de Deus, através da televisão, através da internet, através de mitos e de ídolos, não é? Sobretudo que a juventude segue, em que, por mais que tenha sido colocado um trono, através da catequese, através dos ensinamentos dos pais, enfim, dos avós, tinha sido colocado um trono de louvor a Deus, de amor a Deus. E, infelizmente, através da cultura atual, através, enfim, de todo o establishment, digamos, o mainstream atual, nós vemos que são colocados no trono das pessoas, sobretudo dos mais jovens, tronos completamente contrários, não é? À soberania de Deus. E que vão depois propor a não existência de Deus. Eu sou ateu. Eu não acredito. Porquê? Porque no fundo do coração a sociedade atual está a desenraizar-se do cristianismo, está a afastar-se cada vez mais e sobretudo está a perder o olhar naquele que é o Salvador e que é o seu Rei, Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no final deste ano litúrgico, nesta solenidade de Cristo Rei, vamos pedir para que, ao meditarmos a solenidade de Cristo Rei do Universo, que Jesus, que é Rei, reine mesmo, efetivamente, no fundo do meu coração, que tenha um trono só para Ele, onde Ele seja o centro de toda a minha vida. Que a minha esposa, que o esposo, que os filhos, os meus parentes, que eu queira expandir por toda a sociedade esse reino de Deus, não é? E que esta esfera espiritual possa abarcar todos e todas as coisas. É isso que viremos pedir, bradando inclusive, como os cristeiros que outrora deram a vida por Nosso Senhor, viva Cristo Rei. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.